Então, conforme eu estava falando, né, expliquei para vocês a respeito dos índigos, agora eu vou falar a respeito da criança cristal. A criança cristal, ela é a mesma coisa que o índigo num sentido, né, da espiritualidade que já nasce bem evoluída, né? Não são mestres ascensionados, vou repetir, não são seres de outro mundo, não, nada disso. São crianças, né? Porém, a criança cristal, ela é mais calma, ela é mais tranquila, porque ela busca nos projetos de vida dela a paz interior. Então, às vezes a mãe pensa assim, ah, essa criança é tão apática, tão parada. Não, ela desde pequena, desde a primeira infância, ela começa a desenvolver nela a, a autotransformação. Ela mesma consegue, através da meditação, através de brincadeiras, ela consegue se autotrabalhar o que ela precisa melhorar. Aos poucos, ela tem vários traços do índigo, porém, ao invés de ser expansivo como o índigo é, ela é calma, serena, ela é tranquila, ela prefere a paz, o sossego, a meditação, como eu falei. E ela, aos poucos, ela vai adquirindo esse equilíbrio, que é o que ela mais busca, né? Ela quer plantar o equilíbrio em tudo, até dentro da família. Ela não gosta de ver pessoas discutindo. Ela fica tensa, ela fica nervosa e se fecha. Ela fica introspectiva. E aí, para tirar uma palavra dela é bem difícil, porque ela está pensando tudo o que está acontecendo. E ela, na mente dela, ela está organizando essas ideias. Então, não tomem por surpresa se uma criança cristal olhar para vocês e disser assim, do nada, 2, 3 dias depois de uma discussão que tu teve em casa com alguém. Mãe, por que tu brigou? Pai, por que tu discutiu? E ela vai querer uma resposta. Ela não vai aceitar simplesmente, porque sim. Tá, Denise, e existem crianças índigo e cristal ao mesmo tempo? Sim, existem. Existem. Existem crianças índigo e cristal. Crianças que, tanto crianças índigo e cristal que alternam, horas está índigo, horas está cristal. Desculpa. Tanto assim como a criança que literalmente ela é paralelozinho índigo e cristal. Paralelozinho índigo e cristal, tá? É aquela criança que ela vai gostar de colorir o mundo com a paz. Ela vai querer criar projetos de vida para ela e para todos, quer dizer, projetos dela, particular dela e para todos, mas ao mesmo tempo sempre buscando o equilíbrio da paz, da compreensão, da harmonia, do amor. Então, vocês têm outros tipos de pessoas, Denise? Sim. Nós temos diversos tipos de pessoas, diversos tipos de alma dentro da espiritualidade. E nós podemos encontrar índigos e cristais em centros de religiões? Sim. Mas não é obrigatório. Porque eu vou explicar uma coisa para vocês. Normalmente, o índigo e o cristal, eles agora é uma característica bem propícia deles, tá? Dificilmente eles se adaptam, como eu já falei, a regras. Então, portanto, eles também não seguem apenas um dogma. É verdade. Então, assim, vocês podem criar essa criança dentro de uma determinada igreja.
E aí lá pelos 13, 15 anos dela, ela vai chegar para ti e dizer que não vai mais. Aí tu vai dizer que é uma rompância da adolescência? Não. Ela não viu propósito mais em ir lá, naquele determinado lugar. Ela quer buscar outros conhecimentos, outras filosofias, outros dogmas, ou até mesmo vir a abolir os dogmas. Por quê? Porque na espiritualidade, que é um outro assunto para um outro vídeo, existe uma pirâmide em que nós estamos praticamente na linha de baixo dessa pirâmide, como espiritualidade, tá? Alguns estão bem na de baixo, né? Infelizmente estão lá na última camada e que a gente trabalha tanto para resgatar. E ultimamente, infelizmente, não vou generalizar, mas é uma grande maioria, está nesta camada, que visa apenas o bem-estar econômico, o bem-estar físico, o bem-estar material. Porque se eu estiver bem por fora, a minha embalagem estiver bem, eu estou bem para a sociedade, né? E o índigo e cristal nunca conseguem ser assim. Normalmente a criança índigo, até na fase adulta, eles são extremamente transparentes e o cristal também, extremamente transparentes. Então, normalmente a criança, quando é índigo ou quando é cristal, ela chega uma pessoa na tua casa e ela não se sente bem perto, deixa ela se afastar. Porque aquilo vai fazer uma negatividade dentro dela imensa e ela não vai se sentir bem mesmo. Talvez até sonhe, tenha pesadelos, passe mal, não coma e o alimento não faça bem. Então, são, assim, ó, critérios muito complicados. Normalmente, o índigo e o cristal, eles têm esses problemas, tá? Normalmente, o índigo e o cristal, eles têm problema de coluna no físico, tá? No corpo físico. Normalmente, eles têm problema de coluna ou problema ósseo. Por quê? Porque o que eles mais desenvolvem é a conexão que eles têm na glândula pineal com o universo. Então, eles estão sempre conhecendo coisas novas, sempre descobrindo coisas novas, sempre tentando aprender. Nunca o aprendizado para eles é infinito. E assim como eles estão interessados nisso agora, dali 2 dias eles não querem mais aquele assunto, porque eles já estudaram tudo que eles tinham para estudar, eles já experimentaram tudo que eles tinham para experimentar sobre aquilo ali. Tanto que uma criança índigo e uma cristal, quando eles resolvem que eles querem pintar, desenhar, pintar, eles ficam assim, ó. Vamos supor, se for na infância, eles ficam em média de 1 dia, 2, 3, pintando e desenhando tudo que eles têm vontade. E tentando descobrir cores e misturando cores e riscando, tá? Isso desde a primeira infância. Quando ele está adolescente, ele leva em média de 1 semana, 15 dias, até 1 ano, se dedicando só àquilo. Ah, mas aí eu estudo, como é que fica? Não, ele vai tentar suprir o restante, por quê? Porque eu disse para vocês, tem que pôr limites, né? Então ele vai continuar se dedicando às demais coisas, mas o foco, o tempo livre dele vai ser para aquilo ali. Então eu estou usando o desenho como exemplo, tá? Aí ele vai fazer todas as características que ele encontrar, ele vai pesquisar na internet, ele vai procurar livros que tenha traçados, que tenha sombreamento, porque ele quer se dedicar àquilo ali até ele aprender. No que ele aprendeu, ele já está interessado em outra coisa. Aí ele vai se interessar por música, ele vai se interessar por algum esporte, ele vai se interessar por alguma matéria da escola que ele gostou muito, que ele achou interessante, e ele quer se dedicar àquilo ali. E ele vai experimentar. A diferença entre o índigo e o cristal é que o índigo já vai colocando em prática numa rapidez, porque ele tem normalmente o índico ele vai desenvolver muito fácil a ansiedade se ele não for motivado, tá?
porque ele quer tudo assim muito rápido. E o cristal não, o cristal é o contrário. Normalmente as mães levam seus filhos num psicólogo e começam, em princípio, a insistir com a psicóloga tá vendo que não tem nada, tá? Com a criança, que ela é simplesmente uma criança calma, tranquila, serena. E aí a mãe começa a insistir, mas eu preciso de alguma coisa porque ele é parado demais, ela é parada demais. Não, eles não são parados, eles são calmos, tranquilos e preservam a paz. O foco deles é a paz. Quando a criança é índigo e cristal ao mesmo tempo, então aí o processo é muito, imensamente maior também. Por quê? Porque a criança índigo e cristal, ela vai fazer todas essas descobertas no silêncio, no canto dela, no mundo dela, muitas vezes até dentro do quarto, ou até, né? E depois ela vai mostrar, com maior calma, ela vai mostrar para vocês. A criança índigo e cristal, ao mesmo tempo, normalmente ela tem uma energia que ela canaliza imensa. Não que o índigo e o cristal não seja assim, mas o índigo e cristal, ao mesmo tempo, a energia que ele consegue captar e canalizar do universo pela glândula pineal deles escorre por suas mãos. Escorre por suas mãos. Então não é por surpresa, não tomem por surpresa se uma criança pegar e chegar para você e dizer, mamãe, tá dodói, vamos supor, tu caiu um tombo sem querer, né? Ou ralou a mão ali, cortou com uma faca, ai mamãe, tu tá dodói, isso, aquilo. O papai, tu te machucou, né? O pai apareceu com um arranhão no corpo, peraí que eu vou te curar. Eles têm o hábito de dizer isso. Peraí que eu vou te curar. E aí eles colocam a mãozinha sobre a pele da pessoa, ou eles fazem sentido de oração, né? E automaticamente aquela pessoa já começa a reduzir aquela dor, aquela ardência, aquela coceira, o que for que está ali. Ele te curou? Não. Ele canalizou energias para ti. Às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça. Horrível, horrível, horrível. E essa criança que no futuro vai, assim, ó, toda criança um dia vai ser um adulto, óbvio, né? Então, assim, ó, ela vai seguir. Se ela for incentivada, ela vai seguir com esse dom. Ela pode, e se ela não for incentivada, um dia ela vai despertar para esse dom dela. Porque tanto a criança índigo quanto a cristal, eles têm o dom da cura. Então, o que acontece? Eles passam essa energia através das mãos para as pessoas. Eles passam essa energia. O que eu posso fazer com meu filho se ele é índigo ou cristal? Vou voltar ao exemplo dos desenhos, né? Ou da dança, ou do teatro. Procurem promover. Pesquisem na internet alguma coisa com lençóis, com o que vocês têm em casa, porque nós estamos num período muito complicado, então alguma coisa que vocês têm em casa, montem o cenário. Deem canetinhas, lápis, deixem eles pintar, eles colorir. Se eles gostarem de tinta e vocês têm tinta têmpera em casa, deem têmpera, deem papel, deem pano para eles, porque se eles não tiverem aonde descarregar essa energia, eles vão descarregar nas paredes de vocês e muitas vezes as mães não compreendem, vão lá e batem nos seus filhos, agridem seus filhos ou colocam eles de castigo porque eles riscaram a parede. E uma criança índigo cristal, eles precisam expor o que eles têm. Na primeira infância, eles vão expor pintando, riscando. É assim. Eles precisam expor. Eles necessitam expor. Então, eu espero ter ajudado vocês. Claro que eu tenho outras dicas. Claro que esse conteúdo é um conteúdo muito profundo e que daria assim, ó, uns 10 vídeos, mais ou menos. Mas, como eu prometi em fazer né, já estou fazendo 2, então eu não vou me estender mais. Caso tenham dúvida,
podem me perguntar, podem mandar pelo WhatsApp as perguntas que eu respondo, tá? Porque quanto a esse tema, criança índigo e cristal, eu tenho me aprofundado muito nesse assunto, porque é do meu interesse, como eu sou, né, sou pedagoga, sou terapeuta e estou desenvolvendo, junto com poucos colegas, né, que aceitaram desenvolver a terapia pedagógica holística, e a gente conseguiu chegar num consenso da importância de se ter a espiritualidade da criança trabalhada. E graças a Deus, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação estão começando a vir para o nosso lado. Eles já permitem o uso da técnica da yoga dentro da escola, eles já permitem a técnica da meditação dentro da escola, tá? E eles vão vir a permitir outras técnicas que a gente utiliza dentro da terapia pedagógica holística, para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento físico, mental, psicológico e espiritual. Porque nós somos um contexto, nós somos um todo, né? Então, os profissionais têm que trabalhar em rede, né? O psicólogo fazendo a sua parte, o pedagogo fazendo a sua parte, o terapeuta fazendo a sua parte, tá? O psiquiatra fazendo a sua parte, o professor fazendo a sua parte e os pais fazendo a sua. Então, muito importante essa última fase que eu estou falando, os pais fazerem a sua, para os pais fazerem, os pais têm que compreender. Por isso eu usei uma linguagem mais fácil, para que eu creio que todos vão entender. Um abraço a todos, estou à disposição para qualquer pergunta, tá bom? Um abração, um abraço virtual, né? Porque não podemos nos abraçar agora no momento, mas espero ter colaborado.